Bruno Mascarenhas, do Chega, e Paula Santos, do PCP, são nossos convidados neste Frente a Frente de hoje. Boa tarde aos dois, sejam bem-vindos. Começo por si, Bruno Mascarenhas. Hoje é um dia mau para o Chega, um militante do partido detido por pedofilia e também um tribunal a mandar retirar os cartazes do partido sobre ciganos. Bem, Débora, obrigado. Antes de mais, também cumprimento a Paula. E, de facto, são situações tristes, não se vai dizer que não. Este caso, eu, de facto, não conhecia a pessoa, infelizmente... Mas foi um candidato autárquico. Foi um candidato autárquico, porque eu, não, como digo, não conhecia. Estamos a falar de situações de que é muito difícil fazer um crivo relativamente a estes casos. Se nós pensarmos bem, as referências aparentemente eram boas, era uma pessoa conhecida na terra, não tinha nenhum antecedente, mas isto de facto é inaceitável e tem que merecer por parte das autoridades e, portanto, e da Justiça uma condenação veemente e, portanto, o Chega é muito claro quanto a estas situações e o Presidente André Ventura foi sempre claríssimo quanto a estas situações que são para erradicar e, portanto, inclusivamente naquilo que é, falamos sempre recorrentemente da castração química de pedófilos e, portanto, é preciso primeiro perceber se há ou não culpa, portanto, admitindo que sim, que há, é preciso resolver. Mas, e depois há outra questão que me colocou. Sobre os cartazes. André Ventura reagia esta tarde dizendo que era um dia mau para a democracia, esta decisão judicial. É pelo seguinte, porque nós estamos a falar de algo, o mau gosto. Se um candidato autárquico, se um candidato a Presidente da República quiser pôr nos seus cartazes uma determinada mensagem, quem tem que julgar são os eleitores. Porque o que cá está aqui em causa é o conteúdo político. E, portanto, um tribunal estar-se a imiscuir naquilo que, ainda por cima, parece-me que é óbvio e que é claro que não há qualquer crime. Portanto, o que está aqui em causa é uma censura a um conteúdo político e uma mensagem que se quer passar. E é isto que nós temos que pensar, que democracia é que nós temos, em que um tribunal, portanto, neste caso um tribunal inferior, pode, de alguma forma, estar aqui a pôr em causa uma situação que não é do âmbito da justiça, que é do âmbito da política. Não, é do âmbito da justiça, até porque a ação foi apreciada num tribunal, como sabe, um tribunal civil. Foi, naturalmente que sim, mas se nós pensarmos bem, repare, quem é que interpôs esta ação? Quem foram as pessoas que puseram a ação? E, portanto, depois às tantas, temos que admitir que a Justiça, de repente, possa pronunciar sobre estas coisas, só que não faz sentido. Não faz sentido, não há crime. Nós temos um conjunto de informações e, inclusive, a Comissão Nacional de Eleições e tudo isso que não havia aqui nenhum ilícito. E, portanto, é certo é que vão ter de retirar esses cartazes sob pena de uma multa avultada. No tempo em que a minha parceira de painel tanto questionava a ditadura, isto parece-me que estamos a entrar quase num regime ditatorial, em que não se pode dizer nada, que a pessoa é imediatamente sancionada, em que há pessoas que imediatamente vão para tribunal dizer isto não pode ser, isto não se pode falar. Estamos a falar de liberdade de expressão no seu limite, e é disto que estamos a falar, e portanto não percebo, sinceramente, o que é que se pretende com isto. Paula Santos, percebe a decisão do Tribunal? Como é que olha para estes argumentos deixados aqui pelo Bruno Mascarenhas? Muito boa tarde. Eu creio que nesta discussão há sempre uma tentativa de misturar tudo, porque uma coisa é a liberdade de expressão, outra coisa são, e por parte do Partido Chega isto tem aparecido por diversas vezes, um discurso que é racista e xenófobo, como a mensagem que constava nesse cartaz do Partido Chega. E, portanto, eu creio que isso é que são os aspectos que aqui estão em cima da mesa. Deixe-me concluir agora. Sim, todos, exatamente. Mas estes são os aspectos que estão em cima da mesa, porque não se trata, a questão aqui não é dos tribunais terem que aferir das mensagens políticas dos partidos políticos, e há diversos momentos em que o debate político é de facto um debate duro. Ora, coisa diferente é quando aparecem mensagens, e neste caso concreto era contra uma comunidade específica, que são racistas, que são xenófobas, aliás, como temos visto em diversos momentos do Partido Chega, e portanto dificilmente o Tribunal tomaria uma
decisão diferente daquela que tomou relativamente a esta matéria. Mas não se pode aqui confundir, e esse é um aspecto que eu queria deixar bem claro, aliás, nem queira, porque uma coisa foi, de facto, o período da ditadura, de repressão, da opressão, em que não havia liberdade de opinião, e não queira aqui colocar, não se pode permitir, não pode haver posições que são racistas e xenófobas e que violam a nossa Constituição, porque esta é que é a questão. Porque esta é que é a questão. Está claramente a dirigir-se contra uma comunidade nos termos que estão a dirigir, é de facto esse aspecto. E, portanto, aquilo que está em causa é o cumprimento da nossa Constituição. E aquilo que nós vimos por parte deste partido é que sistematicamente, quer no seu discurso, quer na sua propaganda, há um conjunto de elementos que violam a nossa Constituição. Eu acho que, sinceramente, neste caso, quem vai dar uma resposta muito clara vão ser os eleitores. Os eleitores percebem que uma mensagem destas não tem absolutamente nada de racista, nem tem nada de xenófobo. Dizer mas que uma dizer, comunidade e para os nossos espectadores que possam não estar tão inteirados, deve exatamente. Cumprir a lei, isso é alguma coisa de ofensivo? Não, nós sabemos e temos inúmeros casos no país. E aquilo que nos deve preocupar são as nossas as comunidades e os nossos cidadãos. Mas não são todos os portugueses que têm de cumprir a lei, Bruno Mascarenhas? Claro que sim. Então porquê é que a mensagem é dirigida apenas e só à comunidade cigana? Não, precisamente. Porque é esse um dos argumentos da juíza que vem nesta decisão de hoje. Não todos os portugueses têm que cumprir a lei. Estamos de acordo. Só que há uns que cumprem e há outros que têm uma benevolência por parte das autoridades e do Estado e, pelos vistos, também dos tribunais. E, portanto, agora aquilo que nós temos que pensar é como é que vamos explicar às pessoas que não se pode dizer nada neste país. Isto é que eu acho que é incrível. E, portanto, aquilo que nós temos para fazer é, de alguma forma, tentar sensibilizar a opinião pública, que isto não tem qualquer problema, e as pessoas depois, no dia das eleições, porem lá a cruz, André Ventura, André, tens toda a razão, isto não tem problema nenhum. Deixa-me acrescentar o seguinte, porque está aqui uma postura e uma posição de vitimização, aliás, tem sido uma prática também dos dirigentes do Partido Chega, mas a verdade é que ter posições como este partido tem, que são altamente discriminatórias, porque aquilo que a nossa Constituição coloca é a igualdade entre todos, independentemente da sua etnia ou origem, e a verdade é que está sempre presente um objetivo de divisão, o que nós queremos é que todos cumpram. Que parte é exatamente de uma visão discriminatória perante um conjunto de cidadãos. E, portanto, é isso que é absolutamente inaceitável e que tem sistematicamente sido suscitado posições que são claramente, aliás, como esta, racistas e xenófobas, e que a nossa Constituição considera que é inconstitucional. É isto que é claro e é isto que é preciso ficar aqui presente e que na nossa Constituição não permite. Do PCP, e, portanto, não colhe. Isso. E por isso é que as pessoas já não votam no PCP, não colhe. E o racista e xenófobo não colhe. As pessoas percebem, as pessoas têm senso comum, as pessoas estão em casa a perceber que mal é que tem alguns setores da sociedade, alguns setores da extrema-esquerda, e entendem que isso é um horror. Mas a maior parte da população percebe perfeitamente o que é que está aqui em causa. Como quando nós temos uma invasão... O que está em causa da parte do Partido Chega é dividir os cidadãos, é dividir os trabalhadores, para de facto criar essa conflitualidade sempre presente para atacar quem trabalha. Tem sido essa a opção, para favorecer os interesses dos grupos privados e para atacar quem trabalha. Tem sido essa a opção e tem sido esse o posicionamento do Partido Chega. E daí, quando nós dizemos este país não é o Bangladesh, as pessoas todas percebem o que é que isso quer dizer. E isso é uma mensagem que só está e só devia ser analisada no âmbito da política. As pessoas depois, no final, no dia, ou votam ou não votam. Mas a nossa Constituição tem um conjunto de princípios que são muito claros e têm que ser cumpridos e respeitados. Não, eu, por mim, quer dizer, eu acho que de facto começou a sua pergunta inicial, de facto é um dia triste, porque a democracia, a verdadeira democracia, aquela que nós acreditamos... Eu não disse que era um dia triste, eu perguntei se era um dia triste para o Chega. Sim. Não foi uma afirmação. Neste caso, porque vão ser retirados cartazes que a maior parte da população hoje já os conhece e que a esmagadora maioria, estou certo, que não encontra nenhum problema nesse sentido. E acha que, no fundo, está a dizer o quê? A verdade. Só se está aqui a falar da verdade.